vamos dar início à nossa celebração, para muitos de uma forma especial, né? Pelo menos para minha turma, que se faz 50 anos que se formou no Liceu Coração de Jesus, mas para todos nós uma lembrança das nossas missas durante o colégio, durante a época do colégio. Nós vamos fazer a nossa procissão de entrada com, eu não sei se é canarinhos ou canarões agora, né, pela idade que gentilmente o Delfim se reuniu a turma para nos alegrarmos com as músicas e lembrando da nossa época. Adulto e cristão quando me convenci que o importante é o outro. Eu me lembro que Nossa Senhora Auxiliadora, uma imagem muito linda, ficava na capela lá em cima dos internos, né? E eu gostava tanto que às vezes eu escapava do pátio dos externos proibidamente, ia lá para subir na capela para ver Nossa Senhora. E quantas vezes eu me edifiquei, não esperava encontrar alguns professores antes da aula, com a decúria na mão, professor Leles, né? E outros, rezando para Nossa Senhora antes de ir para a aula. Eram leigos, casados, né? Mas convictos de uma devoção, de uma finalidade, de não só professor, mas de educador. Davam
exemplo com a pessoa, com a vida, para serem não só da aula, professor, mas lembrar que esses foram formadores. Eu sou econo inspetorial, mas quero falar como diretor do Liceu Coração de Jesus. Partindo, não vou falar da história, porque vocês já conhecem muito bem a história, e eu me sinto bem aqui de cabelos brancos, porque eu percebo que faço parte da moda que está aqui reunida, né? Então a gente está bem aqui, graças a Deus. Os ex-alunos têm uma memória muito bonita, de compromisso, ajudaram a escrever essa história de 137 anos, com o próprio suor, com o próprio sangue, com o próprio esforço, e quanta coisa bonita que acontece na sociedade, graças a tudo aquilo que aprenderam com esses mestres, mas também que na convivência, quanta coisa bonita. O liceu, nesses 137 anos, aprendeu que se ele não se reinventa, ele morre, não é verdade? E nessa época de mudança, vale isso para todos nós. Então, nós ouvimos dias atrás uma notícia na imprensa que o liceu estava fechando, por causa da Cracolândia, o que não é novidade para ninguém, não é verdade? Uma escola que chegou a ter quase 3.000 alunos, hoje tem 196, sendo que uns 30 se formam. Vamos ter 160 no próximo ano. Nesse ano tivemos um aluno que se inscreveu no primeiro ano. Então, aí os diretores achamos por bem interromper por 2 anos, porque no período de 2 anos a diretoria de ensino nos dá a possibilidade de reabrir sem aquela burocracia de pedir autorização para reabrir escolas, vocês conhecem muito bem isso. Então, por 2 anos suspender, porque financeiramente começou a ficar muito pesado. E como o bairro promete reagir com essa situação da Cracolândia, mal resolvida, mas resolvida, né? Espalhou um pouquinho a Cracolândia para outras regiões. Há um mercado imobiliário crescendo, porque muitos imóveis sendo construídos aí. Há um projeto aqui na frente, a prefeitura vai construir os céus, então vai ter uma grande urbanização também nesse sentido escolar e cultural. Está aqui uns dias inaugurando também o Hospital Pérola Baita. Quer dizer, nós temos uma possibilidade de em 2 anos sentir um reflexo no bairro. Os pais hoje têm um pouco de medo de trazer os filhos aqui. O próprio Uber, uns meses atrás, não atendia os nossos pedidos aqui, tinha medo, porque a gente tinha a insegurança, embora tivéssemos a polícia, eu acho que não estou culpando nenhuma força, nenhum poder público, nada disso. Temos um bom relacionamento com o prefeito, com a polícia, nunca culpamos a eles de nada. Fizeram muita coisa, fizeram muito esforço, mas não é fácil resolver essa situação. E o colégio foi sofrendo, foi sobrevivendo, mas foi sofrendo. Nos últimos 11 anos, nem é a mantenedora Liceu Coração de Jesus, dessa que eu sou diretor hoje, que mantém o colégio. O colégio continuou do jeito que os senhores frequentaram aqui, porém deixou de ser mantido pelo Liceu Coração de Jesus. Todo mundo entende, vocês entendem bem o que é o mantido e a mantenedora. A mantenedora não era mais o Liceu Coração de Jesus, por questões também de não ter suporte financeiro, mas nos últimos 11 anos ele foi mantido pelo Colégio Santa Terezinha, o Externato Santa Terezinha. Até foi uma espécie de gratidão para o Liceu, porque em 1917, quando o Liceu comprou lá, na Chora Menino, aquele terreno, para levar os seus internos, para saírem de uma situação de conflito, se sentiram acolhidos lá. Quando o liceu precisou, o externato assumiu a escola para mantê-la viva. Só que a situação foi complicando. Havia anos, vou falar número aqui, mas que chegaram a investir 3 milhões e meio para poder manter as portas abertas. Só que também o colégio lá tem as suas necessidades. Então por isso que está interrompendo. Mas na verdade o liceu não está fechando, porque o liceu, uma das atividades que ele tinha aqui dentro
Era o colégio mantido pelo Externato Santa Terezinha. Aliás, o padre Aramis foi o primeiro diretor que assumiu e depois manteve um bom tempo, ficou diretor do colégio, como o Pio falou, por uns 6 anos, né? E o colégio era uma das atividades. Aqui nós temos um museu, vocês conhecem muito bem a riqueza que nós temos no museu, né? Temos aqui o santuário, temos a sede do centro universitário, temos a sede dos serviços compartilhados, que ajuda na administração do liceu e da inspetoria, e temos a escola. Quando a notícia saiu na imprensa que o liceu ia fechar, uma instituição de 137 anos, por causa da Cracolândia, deu choque nos políticos, porque um dos compromissos do prefeito era tentar resolver o problema da Cracolândia nesse nosso entorno. E fez muita coisa, desde março que vem fazendo uma porção de coisa, né? Então ele sentiu a necessidade de dar uma resposta imediata, porque nós estávamos já com um plano de, ao suspender a atividade escolar, nós íamos abrir para várias possibilidades de convênios sociais nesses 2 anos. Fomos procurar a Secretaria de Promoção Social, na figura da Cássia, que é a gestora dessa região Sé. Estávamos com alguns projetos já encaminhados, mas o prefeito falou: preciso de uma reunião com vocês. Na verdade eram os secretários que pediram. Depois, à noite, falou: não, o prefeito vem também. Falou: tudo bem. Só que junto com o prefeito veio a imprensa toda, né? Para dar a resposta numa coisa que a Folha publicou, ou depois o Estadão falou, depois aí a Globo, etc, né? Porque uma das mães de aluno, quando no dia 4 de agosto, o diretor do colégio, Padre Morgado, falou: nós vamos suspender por 2 anos, para esperar o bairro reagir. Então ela anunciou na Folha. Ela tem uma pessoa, a Edna, muito bem intencionada, até agradecemos, porque fez uma mídia espontânea com essa sua notícia. Ela foi na Folha e falou: olha, estão fechando, o liceu está fechando por causa disso. Então despertou uma atenção muito grande, um medo muito grande. E nós falamos para vários repórteres: nós não estamos fechando. O liceu sempre procurou dar a resposta para o seu entorno também. Nós começamos com o governo do estado, aqueles refeitórios populares, como é que é, de R$1, né? Nós alugamos aqui, com eles, funcionou aqui um tempo, depois eles mudaram para frente, depois espalhou para o estado. Nós, em 2002, demos uma resposta para os catadores de papel, que até hoje funciona o abrigo Dom Bosco. Então a diretoria falou: nós precisamos pensar nesse entorno. Até antes da Cracolândia ser mexida, nós estávamos até pensando o que nós poderíamos fazer para ajudar a resolver a situação da Cracolândia. Houve um ano, quando eu era inspetor, que um padre Mauro Gozzi, ficou morando aqui no liceu, só para conviver na Cracolândia e para dizer o que nós poderíamos fazer para tentar ajudar a amenizar esse problema. Só que é um problema de saúde, é problema político, tem uma porção de coisa. Ele falou: padre, não dá para a gente fazer muita coisa não. Então não conseguimos resolver nada e continuamos a conviver sem expulsar ninguém da nossa casa por causa disso. Só que os pais sentiram um pouco de insegurança e devagarzinho foi diminuindo a procura pela escola. Então, nessa intenção também de dar a resposta para o momento presente, nós íamos fazer parceria com a assistência social para acolher o máximo possível de crianças e jovens aqui do entorno e prepará-los para o mundo do trabalho, educação, alguma coisa. E por isso tínhamos os nossos planos. Só que o prefeito veio e falou: não, vamos continuar com a escola aberta, porque não é bom que a escola feche. Então nós estamos alinhando com a prefeitura uma experiência nova. É verba pública, o senhor sabe muito bem o que significa isso, numa entidade particular. Encontraram na Constituição Federal, no 213, essa possibilidade de investir numa entidade confessional que esteja em dificuldade financeira de continuar suas atividades, se não tiver uma escola municipal no entorno. Ele falou: nós temos uma demanda, precisamos de 550 vagas da creche até
o 5º ano do fundamental. E seria 970 se for até o 9º ano. Então nós estamos estudando. Até o final desse mês devemos resolver. A nossa vontade é que isso dê certo. Por quê? Teríamos verba pública numa escola, numa instituição nossa. Os educadores seriam todos nós queríamos indicar. A diretoria é nossa. A ação educativa é nossa. O material é da rede pública. Tudo bem. Nós temos que também ter um pouco de jogo de cintura para tentar atender. Mas a grande vantagem é que nós vamos poder atender 550. Nós estamos tentando fechar até o 5º ano, né? Essa parceria. 550 crianças pobres, que não podem pagar uma escola particular, que é a missão salesiana. Então, por enquanto, vocês têm que rezar, nos ajudar, para que isso possa dar certo, que eles encontrem amparo, porque senão o Ministério Público vem e vai complicar um pouco a história aí, né? Mas que a gente consiga amparo legal para poder fechar essa parceria, que vai dar uma solução de pastoral mais favorável à nossa ação salesiana, que vai nos ajudar a ter um pouquinho mais de recurso financeiro para manter tudo isso. Daqui uns dias, na segunda-feira, tem uma reunião do Compresp, que está no finalzinho para aprovar o restauro de toda a fachada do liceu, interna e externa. Então vocês vão ver andaimes por aí, para poder dizer, o liceu não está fechando, ele está se reinventando, ele está se reconstruindo também. Nós vendemos o potencial construtivo que tínhamos aqui, e com esse dinheiro, então, o governo falou, vocês têm que investir na manutenção da fachada. Então nós vamos fazer essa manutenção. Estamos só aguardando agora acabar o Compresp de aprovar esse projeto. Ficamos com uma tarefa difícil. Daqui 6 meses nós temos que entregar, porque isso aqui estava incluído no projeto e nós mandamos que tirasse, porque não tem dinheiro para fazer tudo isso. O dinheiro que entrou não daria para fazer todo o serviço. Então eles falaram, nós vamos aprovar as fachadas, só que em 6 meses vocês têm que entregar um projeto de restauro do santuário. Isso é muito caro. Então nós vamos ter que fazer esse projeto, correr atrás de outras verbas, porque a verba não vai ser suficiente para isso, mas nós vamos fazer. A diretoria está tentando correr atrás de tudo para poder atender às necessidades e dizer, o liceu não vai fechar, nunca vai fechar, porque esse aqui é um projeto de Deus e nós queremos acreditar que ele vai para frente sempre, tá bom? Então é só se reinventando para continuar vivo. É isso. Então o Unisal funciona aqui dentro. O Unisal não está numa fase boa, por isso que também o liceu, como mantenedora, ele perdeu um pouquinho o potencial financeiro, porque desde 2017, com a mudança também de todo o cenário, as incorporadoras pegaram um monte de instituição e colocaram lá as suas mensalidades lá embaixo. As particulares estão lutando para sobreviver. Nós passamos de 15 mil alunos para 5 mil alunos, então ficou muito pesado. Estamos sobrevivendo. Então o liceu hoje não está presente só aqui. O liceu ele tem um mundo universitário que está em Piracicaba, Americana, Campinas, Lorena. Ele tem uma ação social que está em Araraquara, São Carlos, está em Lorena, está em Campos do Jordão e está em Pindamonhangaba. Então o liceu está espalhado para tudo quanto é lado, com o nome de liceu mantenedora de uma série de atividades também. Hoje os salesianos de São Paulo atendemos diariamente 25 mil destinatários gratuitos nas nossas obras. As nossas escolas têm 10 mil, dos 10 mil, pelo menos 20% é gratuito, então, aí somando aos 25 mil, tem esses 2 mil gratuitos que estão sendo atendidos por nós. E o centro universitário, por volta de 5 mil. Nessa fase financeira difícil, tivemos que vender uma boa parte do patrimônio que tínhamos em Americana, para poder pagar as dívidas até agora. E estamos sobrevivendo, vamos tocando na medida que a gente pode e da melhor forma possível, sempre com a máxima boa vontade possível. Você estava na reunião, né? É a Edna, a nossa querida que gerou uma mídia espontânea. Eu gosto muito de você, você sabe disso, né?
Então, o prefeito falou que até o final desse mês, então dia 30, nós temos que bater o martelo. Não está muito fácil de chegar nos finalmente, mas esses dias tivemos os engenheiros, pessoal da equipe pedagógica, equipe financeira, a equipe técnica, tudo estudando para tentar ver se a gente alinha isso, porque a boa vontade foi muito grande, a oportunidade é muito grande, mas acho que a gente consegue fazer até quinto ano, na nossa maneira de ver, porque a gente coloca um ritmo nessas crianças, e aí eles vão crescendo no nosso estilo, porque pegar até o nono ano, uma série de políticas públicas e educacionais que complica a nossa vida, mas se a gente pegar até o quinto, e quem sabe depois, daqui 2 anos, nem precisamos mais pensar na escola particular, o liceu, porque nós falamos para o prefeito, vai ser um EMF, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, coração de Jesus, porque a história tem que ser mantida. Então ele falou, tudo bem, aí a gente vai respeitar também, para poder não interromper essa caminhada de 137 anos. Era isso, não sei se tem mais alguma pergunta. Edna, respondi? Até dia 30 nós temos que bater o martelo. Só que não vamos bater o martelo de uma maneira que, sem a imprensa, você não fica complicado de resolver as coisas. Vamos ver se a gente consegue, né? Tá, já. Você está gravando, mas cuidado, você vai pôr essa gravação aí. Tá bom? Era isso? Mais alguma pergunta? Aqui? Não? Então, olha, primeiro fica um sentimento de gratidão muito grande por vocês. Vocês, nós todos, né? Fizemos essa história bonita, abençoada por Deus. Deus está caminhando conosco. Ele habita essa história e Ele habita essa instituição. Muito obrigado.